Bom dia. Estamos continuando nosso estudo de Gênesis. Na verdade, estamos estudando mais a importância de Gênesis, do livro dos primeiros 11 capítulos de Gênesis, do que estudar versículo por versículo. Como, por exemplo, hoje no nosso sétimo estudo, nós vamos tratar o assunto de milagres. Você já ouviu alguém dizer, que milagre? Às vezes, talvez você está esperando uma reunião e está marcado 8 horas e sempre tem uma pessoa que atrasa. Mas aquela pessoa nessa reunião chega na hora marcada e alguém vai exclamar, que milagre! Chegou na hora certa. O que é um milagre? Outra pergunta, se Deus não existe, tem milagres? Tem muita gente que não reconhece, hein? O fato que Deus existe, é Criador e Salvador, que mesmo assim fala, que milagre. O que é milagre? Entende-se por milagres a ação, o fato, o acontecimento que normalmente é impossível. Ou seja, talvez é impossível explicar o acontecimento. Eu sei que já andamos em vários lugares de carro e houve uma imprevista, alguma coisa e não tinha jeito de escapar, talvez até um acidente. Mas de uma maneira ou outra escapamos. E falamos, mas que milagre! O milagre é uma coisa que é impossível de explicar-se. Segundo as ciências naturais, as provas e tudo, atribuindo, então, o acontecimento a um mover sobrenatural, de ordem divina até talvez, ou seja, a Deus. Nós acreditamos em milagres. Eu acredito que tem um Deus que atua nas vidas dos homens. Então, a pergunta, se Deus não existe, tem milagres? Todos os milagres registrados no Novo Testamento exigiram uma ação criativa e instantânea. Na festa do casamento em Canaã, registrado em João, capítulo 2, a água foi feito vinho. O que não existia em um momento foi feito para existir logo depois. E aconteceu instantaneamente. A água precisava de um ingrediente que só Deus pudesse dar. O Criador Deus agiu nos dias do Novo Testamento como nos dias do Antigo Testamento. Nós já estudamos sobre a criação e vimos que Deus criou cada parte no seu devido lugar, no tempo, em 6 dias literais. Foi uma criação instantânea. Também nas curas, ou seja, milagres do Novo Testamento, são da mesma forma. Leprosos foram curados instantaneamente. Mateus 8,4 explica o fato. Lázaro, lembra? Lázaro morreu, foi sepultado no 4º dia. O Senhor Jesus Cristo o ressuscitou dentre os mortos. Lázaro foi chamado do túmulo e obedecido ao mesmo tempo. Algum tipo ou considerável atividade criativa de uma escala significava. Indicação aqui é que ele foi ressurreto imediatamente. Ele estava morto há 4 dias. O cego viu instantaneamente, está registrado em Marcos, capítulo 8, verso 25, e também João 9, verso 32. Os pães e peixes, todo mundo sabe sobre aquela época que todo mundo estava lá no mato, ou seja, no deserto,
não tinha comida, e o Senhor perguntou aos discípulos, e os discípulos falaram, uai, nem dinheiro tem para comprar mantimento. Tinha um rapaz que tinha o seu lanche e tudo, e ofereceu, e o Senhor Jesus Cristo multiplicou e deu mantimento para todo mundo presente. Então, todas essas coisas aconteceram daquele que não apareceu. O objetivo dos milagres era revelar a glória de Deus. O João 2,11 mostra claramente Jesus principiou, ou seja, começou assim os seus sinais em Canaã da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, como a criação foi revelar a glória de Deus, como Paulo escreveu aos cristãos romanos, em Romanos 1:20, Paulo falou o seguinte, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. É importante compreender que havia uma habilidade criativa instantânea do mesmo Deus através do mesmo Cristo, que havia trabalhado junto com o Pai desde o início. Dessa forma, os milagres são bastante naturais. O propósito é que a glória de Deus possa ser revelado. Outro ponto extraído do conceito de milagres, que é o da criação da idade madura, ou como alguns escritores a expressam, a aparência superficial da idade. Notamos que Deus criou o homem do nada, mas maduro. Adão, o indivíduo, foi criado por Deus, o homem maduro, e Eva, uma mulher madura. Ou seja, não foi criado um nenezinho, uma célula, alguma coisa que Deus deixou crescer naturalmente. Ele criou Adão, um adulto, e Eva, uma adulta. Também nós temos de entender que milagres expressa uma esperança futura. Romanos 8, versos 19 a 26, dá um relato claro da reversão da queda, porque a queda fez o homem ser separado de Deus. Então, Deus fez a inversão, ou seja, reconciliou o homem consigo mesmo através do Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, e se nós fomos filhos, logo somos herdeiros, também herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque, para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelado, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa da que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção, que a liberdade da glória dos filhos de Deus. Podia ler o resto, mas basta dizer aqui que esperamos e desejamos uma criação nova, uma criação restaurada, uma criação que não tem as dificuldades que nós encontramos hoje em dia. E nós notamos no versículo 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Já pensou? Quando Adão e Eva pecaram, não foi só eles que sofreram a condenação, mas também a criação sofreu.
E nós estamos sofrendo essa realidade até hoje em dia. A criação também espera, pois isso significará a sua libertação da escravidão também da corrupção. Pois a criação foi submetida à frustração, uma experiência dolorosa, não por sua própria escolha, mas pela vontade de Deus. Deus condenou a criação junto com o homem. Quando o homem pecou, Deus colocou a criação sobre esse julgamento também, de modo que a criação em sua vinda será liberada de sua escravidão, trazida para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Talvez você pense, não, mas por quê? Não é justo que o homem pecou, então a criação sofreu. Temos de lembrar que o homem depende de quê? Da criação, da vegetação, da alimentação, enfim, de todas essas coisas. E Deus falou, uma parte da condenação do homem é pelo suor, ele ia trabalhar. Pelo sofrimento até a mulher ia dar à luz. Então a criação foi feita assim, porque senão o julgamento do homem não seria completo. E quando essa esperança acontecerá? Será feita a restauração de todas as coisas um dia. Segundo Pedro 3, versos 9 a 12, trata desse aspecto que leva à restauração. Diz assim a palavra de Deus: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânime para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão, havendo, pois, de perecer todas essas coisas. Que pessoas vós convém ser em seu trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Bom, só olhar para esses fatos e entender o que eles dizem significa fazer algo a ver com isso. Um modelo alternativo para a evolução seria um beco sem saída, sem nenhuma resposta for próxima. Pedro se referiu a esta restauração em seu sermão em Atos, capítulo 3, versos 19 a 21. Pedro falou o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E envia ele a Jesus, que já dantes foi pregado, o qual convém que o seu contenda até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Milagres acontecem hoje em dia? Sim, acontecem, mas não no jeito que muitos dizem que estão acontecendo. Lembre-se que o milagre é a ação ou fato, ou acontecimento que é impossível de explicar-se, segundo as ciências naturais, atribuindo-se, então, o acontecido a um mover sobrenatural, de ordem divina, ou seja, de Deus. Qual é o maior milagre que pode acontecer, que você pode imaginar? Já pensou? O maior milagre que eu posso imaginar é um pecador
entrando a santa presença de Deus no céu. Como é? Eu, como pecador, posso me aproximar a um Deus santo, sem pecado, imaculado? Como? Só pelo milagre. E eu vou explicar. Somos pecadores porque nascemos pecadores. Paulo falou em Romanos 5,12. Assim, portanto, como por um homem entrou o pecado, e no mundo entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Pecado não pode entrar na santa presença de Deus. Já pensou? Eu sou pecador porque eu nasci pecador. Eu peco porque eu nasci um pecador. Como já explicamos nos outros estudos, o cachorro, ele late porque é cachorro. O bezerro berra porque é bezerro. O gato miau, faz o miau, é porque é gato. E eu peco porque eu sou pecador. Mas o pecado não pode entrar na santidade de Deus. No livro do Antigo Testamento, Abacuque, capítulo 1, versos 12 e 13, fala: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, meu santo? Nós não morreremos. O Senhor para juízo o pusesse, e tu, ó rocha, ou fundasse para castigar. Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal, e a opressão não pode contemplar. Porque olhas para os que procedem alevosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Deus é santo. Ele não pode ver o pecado? Não. Ele não pode aceitar o pecado. Em Levítico, capítulo 11, verso 45, fala: porque eu sou o Senhor que vos fez subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. O que é um santo? Um santo não é uma pessoa declarada santa por um poder religioso. Um santo, a santidade é separação do pecado. Então, uma pessoa santa é uma pessoa separada do pecado. Porque Deus é santo, ele é separado do pecado. Ele não pode coabitar com o pecado. 1 Pedro 1, versos 15 e 16, fala: mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, separados do pecado, separados para Deus, porque eu sou santo, porque Deus é santo. Como é então possível o pecador, como nós, os pecadores como nós, entramos nos céus? Não é por ser uma boa pessoa. Ainda bem, porque nós não somos boas pessoas. Como a Bíblia fala, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Parece o jornal de hoje, não parece? Mas é a descrição do homem, que somos pecadores separados de Deus. Então, não é por ser uma boa pessoa, porque nós não somos.
não é por fazer boas obras. Em Efésios, capítulo 2, versos 8 a 10, fala: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, se é uma boa pessoa, não pode nos reconciliar com Deus. Fazer boas obras também não podem fazer a gente mais perto de Deus. Não é por religião. Já pensou? Tem muitas pessoas confiando numa certa igreja, uma certa religião. Escuta o que Atos, capítulo 4, verso 12 diz: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo que devamos ser salvos. Só um nome. Qual é o nome? Não é o nome Igreja Batista. Não é o nome Igreja Católica. Não é Igreja Assembleia de Tal. Não é nada além do nome do Senhor Jesus Cristo. Só Ele que pode nos reconciliar com Deus. Romanos 5, versos 6 a 12, diz o seguinte: porque Cristo está nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá pelo justo, pois poderá que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fôssemos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Pensa bem, Deus criou tudo perfeito. Ele deu ao homem um mandamento. Qual foi o homem? Qual foi o mandamento? De todas as árvores comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia que comereis, morrereis. O que aconteceu? Em capítulo 3 de Gênesis, Eva foi tentada pelo serpente. Ela viu a árvore que era boa, era bonita, boa para comer e tudo. Ela comeu e deu para Adão. Adão também comeu. Então pecaram contra o único mandamento que Deus deu para eles obedecer. E por isso eles entraram no pecado, morreram espiritualmente, e a sua descendência, do qual é nós, nasceu pecadores e também pecam contra Deus, também são separados de Deus, mas Deus oferece a reconciliação. Como? Pelo Senhor Jesus Cristo. Como vai ser o relacionamento com Deus? Ele criou a raça humana para ter comunhão com Ele. Você tem? O maior milagre é quando um pecador reconhece a sua situação, sendo separado de Deus, e rejeita a sua confiança no seu próprio ser, nas obras, na religião, e coloque a sua confiança completamente no Senhor Jesus Cristo. A pergunta é, você já colocou a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o Deus Criador, que veio ao mundo, morreu na cruz, ressuscitou-se dentre os mortos e agora está no céu fazendo intercessão diante do Pai por seu povo?
Se a resposta foi sim, então agora é sua responsabilidade viver uma vida que agrada a Deus e ajudar os outros a conhecer o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador. Vamos orar. Precioso Pai, nós te agradecemos pelo estudo. Pedimos, ó Pai, que o Senhor possa ajudar cada pessoa realmente ter a confiança que tem Cristo como Salvador e viver a vida santa em honra do Salvador, que deu a salvação quando ele morreu na cruz e ressuscitou-se dentre os mortos. Abençoe, ó Pai, e continua a mensagem em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro. Amém? Amém. Então, isso aí. Até o próximo estudo e Deus te abençoe.